Bom dia, meu nome é Antônio, eu sou do 7º ano e eu e o Gustavo vamos fazer uma apresentação sobre o livro O Príncipe e o Mendigo. A gente dividiu o livro em duas partes, eu fico com os 16 primeiros capítulos e ele com os 16 últimos. Para resumir muito, o livro se trata da troca de funções entre um príncipe e um mendigo que eram muito parecidos. Tudo começa no capítulo 1, no caso, quando é dito do nascimento dos dois meninos. O primeiro da família Kent, que seria o mendigo, Tom Kent, e o segundo, que seria da família Tudor. O nome desse menino, no caso da família Tudor, que era uma família muito rica, a família real no caso, era Edward Tudor. Depois disso vem um pouco mais a fundo a apresentação sobre o Tom, que era um mendigo. A família dele vivia numa condição muito difícil e ele também sofria vários maus tratos da avó e do pai. Já a mãe e as duas irmãs que ele tinha não faziam esses maus tratos com ele. Ele vivia numa miséria muito grande e tinha que mendigar, que não era nem permitido, era contra a lei, só que mesmo assim ele fazia isso, por causa da vontade do pai. Esses dois meninos, no caso, eles viviam em Londres. E a casa do Tom Kent, que era um mendigo, era uma casa muito apertada, muito abarrotada, em que a única cama que tinha era para o pai e para a mãe. Porque a avó e os filhos, eles dormiam em cima das palhas que tinham no máximo. A casa de Tom ficava na Falkirk, em Londres. Era um lugar que era um subúrbio. Ali muita gente vivia na mesma situação que eles. Que o Tom, ele sempre teve o desejo de ser um príncipe ou de viver algum dia como um príncipe. Então ele ficava pensando como era com os amigos dele e além disso ele tinha até algumas aulas com o padre que ensinou ele a escrever, a ler e a falar um pouco de latim. Dia depois de vários maltratos que o Tom sofreu, ele foi para a rua tentar mendigar e não sabia nem para onde ele estava indo. Enfim, ele chegou exatamente onde estava o castelo da família real Tudor, no caso, onde ficava o Edward. Depois que ele viu o castelo da família real, ele ficou impressionado e acabou sim vendo o príncipe lá. Só que um dos soldados, vendo que ele daquele jeito estava chegando literalmente a encostar no portão, pediu para ele parar e basicamente xingou ele, zombou dele e a multidão que estava ali também. Só que o príncipe Edward não aceitou aquilo e pediu pro mendigo entrar, porque ele era o servo do rei e ele não merecia ser tratado daquele jeito. E para recompensar ele, ele daria um pouco de comida e conversaria com ele. Daí que eles se conheceram e viram o quão similares eles eram. Foi se apresentando pro outro, os dois foram se conhecendo cada vez mais e foram ficando basicamente mais amigos. O príncipe também pediu para que servissem comida pro Tom, porque ele viu que ele estava com muita fome e literalmente vestido de trapos. Dando assim o sinal que ele era um mendigo e não tinha quase nada para comer ou para se vestir. Enfim, depois disso, o Tom começa a contar um pouco mais da vida dele, sobre as brincadeiras que ele faz lá na Old Falkirk, que é onde ele mora. E o príncipe fica muito animado com aquilo, porque ele fica pensando se ele pudesse fazer aquilo, porque a vida dele é muito restrita ao reino. Ele também se diverte, mas não tanto quanto ele queria. Depois de toda essa conversa e desse conhecimento que um teve pelo outro, eles resolveram se trocar de papéis, porque como eles viram que eles eram muito parecidos, e o Tom queria ter um dia de príncipe, ou um tempo pelo menos de príncipe, e o Edward também queria ter um tempo de diversão, eles resolveram trocar de papéis. Eles trocaram de roupas e um ficou no lugar do outro. Daí depois, quando o Edward vestido de mendigo foi sair, quando o soldado abriu o portão, ele até deu um chute no Edward, maltratando ele, só que esse Edward, ele era o príncipe. Então ele até ameaçou o soldado ficou com medo no começo, mas viu que era só um mendigo. No caso, era o Edward. Edward então parou de reclamar de toda aquela multidão e simplesmente ficou quieto e eles descartaram ele. Até que ele chegou num lugar que ele mal conhecia e só sabia que era Londres, que era uma igreja que o pai dele tinha reformado, tirado dos monges para todas as crianças que não tivessem tantas condições de ir para uma igreja de verdade para rebatizar elas. E todos esses outros meninos que estavam lá simplesmente zombaram dele e agrediram ele mesmo fisicamente. Então um bêbado chegou quando ele já estava saindo da igreja, numa hora da noite, e falou que ele estava sem nenhum vintém, voltando para casa. No caso era o pai do Tom, e o Edward depois descobriu que o John Kent era o pai do Tom. E ele pediu ajuda, só que o pai do Tom começou a maltratar ele
e falar que ele e a avó dele iam bater nele. Edward até tentou explicar pro pai do Tom, que era no caso John Kent, que ele era o príncipe e que eles tinham invertido de lugar, só que o John Kent não acreditou naquela conversa. Enquanto isso, no gabinete do Edward, o Tom estava aproveitando, vendo a armadura, as roupas, brincando com a espada e com o punhal do Edward. E ele continuava. Só que depois de um tempo, depois de mais ou menos uma meia hora, o Tom começou a se preocupar, porque fazia um tempo já que o príncipe tinha saído e não tinha voltado mais. Depois disso, o Tom tentou até se explicar pro pai do Edward, no caso do rei, e também para a Lady Elizabeth, que ele não era o príncipe, que eles tinham trocado de lugar, só que eles começaram a achar que ele estava louco. Muito desesperado, começa a sofrer alguns testes vindos do rei, como por exemplo, ele fez uma pergunta em latim para o Tom conseguia responder, só que em francês ele não conseguiu. Então o rei confinou a ideia, só para quem estava sabendo, ali dentro mesmo, de que o príncipe estava louco e não deixou eles espalharem para ninguém. Também não queria que os servos ali ficassem de joelhos ou mais agachados ou em pé. Ele queria que eles se sentassem, porque ele na cabeça dele já estava vendo que aquilo era completamente errado. E cada vez ele ficava mais atormentado. Só que daí o tio do Edward, que era o Hertford, falou para ele que eles não poderiam se sentar na presença do príncipe. Depois de tudo isso e de mais várias conversas, o Tom teve seu primeiro jantar régio. Ele teve que ser vestido pelos servos, uma coisa que ele não gostava, não queria aquilo, e teve que se submeter a essa atitude. Viu todo aquele luxo e ficou muito confuso com aquilo e também se sentiu bem desajeitado. Deu até um imprevisto que ele pediu para os servos dele ajudarem e coçarem o nariz dele, já que ele não sabia muito bem se ele podia fazer aquilo, mas eles, como não tinha nenhum coçador, entre aspas, profissional, ele mesmo coçou o nariz. Depois disso também houve o caso do Sinete, que foi entregue ao príncipe Edward, só que como o Tom que estava como príncipe, ele não sabia nada disso. E tudo era sobre um cara que estava dentro da torre, que era o Norfolk, que ele estava sendo acusado e ia ser morto. Só que daí eles não iam ficar revirando o quarto do menino, que eles achavam que estava louco por causa disso. Além disso, teve um cortejo de barcos que foi em homenagem ao príncipe Edward e ele estava ali, só que na verdade era o Tom no lugar dele. Com mais de 40 ou 50 barcos luxuosos. Uma enorme festa, a população estava toda muito feliz. Voltando um pouco para a questão do príncipe, depois o príncipe mesmo tenta falar para a família do Tom Kent que eles estão enganados e que na verdade ele é o príncipe e que eles trocaram de lugar, só que nenhum deles acredita e eles acham que ele tá louco. Então o pai dele também agride ele junto com a avó e ele depois no outro dia é obrigado a trabalhar bastante para mendigar. E a mãe dele, durante a noite, enquanto ele estava dormindo, resolveu fazer alguns testes para ver se era mesmo o Tom Kent. E daí ela descobriu que todo mundo quando assusta, quando vai acordar, fica com a palma da mão para dentro para proteger a pessoa, para se proteger. Só que o Tom ele ficava com a palma da mão para fora. E quando ela fez isso com o Edward, não deu em nada, ele nem colocou a mão, ele simplesmente acordou com um susto. E depois daquela noite, o padre veio e falou com o John Kent que por causa que ele bateu no menino com a bengala, que ele tinha agredido o menino, ele ia ser preso, eles iam ser capturados, etc. Como tinha muita gente por causa da barcaça que teve toda pro príncipe, o Edward conseguiu fugir do John Kent e ele só queria procurar uma coisa, que era a prefeitura. E o Tom Kent, com as ladies, também apreciou muito essa barcaça. Ele se divertiu, comeu bastante e tomou também a taça da morte. Enquanto isso, o Edward estava ali no palácio tentando avisar para os guardas, para quem ele pudesse falar que ele era o príncipe, que tinha um menino no lugar dele, que eles trocaram de lugar, só que todo mundo zombava dele, ninguém acreditava na conversa dele, até que daí veio o barão que resgatou ele, basicamente. Ele pediu pro menino não dar bola para essas pessoas que estavam zombando dele e saiu dali. E um tempo depois disso,
foi descoberto que o rei morreu. Então o príncipe, que no caso naquele momento era o Tom, acabou virando rei. Como rei também, o Tom decretou que o Duque de Norfolk não deveria morrer. O nome do barão que resgatou o príncipe Edward era Miles Randall. E um pouco depois o menino ficou sabendo da morte do pai dele, descobriu que ele seria o rei, no caso. E daí eles continuaram, começaram a se conhecer mais, começaram a conversar. E como o menino era o príncipe, ele tinha esses modos de ser trocado, darem banho nele e etc. Ou seja, o Miles Randall, para não acabar com isso dele, para não tirar, ele serviu ele como se ele fosse um servo. E ainda por cima, antes deles irem para a casa do Miles Randall, o John Kent, ele até tinha visto o menino, só que como o Edward falou que ele maltratava muito ele, o Miles Randall tirou ele dali e levou ele. Depois de toda essa hospedaria, o Miles Randall estava conversando com o príncipe e o príncipe falou para eles que ele poderia pedir alguma coisa que ele seria recompensado por causa disso mesmo. E o Miles Randall pediu para que toda vez que ele estivesse perto da família real ou de alguém, ele poderia se sentar e todo mundo da família dele poderia se sentar. E no dia seguinte, o príncipe tinha desaparecido da casa do Miles Randall. O Miles Randall, muito preocupado, já saiu à procura dele. Depois disso, foi o primeiro dia de rei de Tom, que ele basicamente começou a ser vestido de uma forma um pouco mais diferente, só que não era ele ainda que se vestia, e por causa disso, até quando foram colocar as meias nele, viram que tinha um fio solto. E daí até começaram a falar sobre mandar a pessoa que cuidava das meias dele para a torre, que seria um lugar dele que seria assassinado. E daí em diante ele começou a tratar mais dos assuntos de rei, que ele seria agora. E todo mundo em torno dele começou a achar que a memória dele estava melhorando cada vez mais, porque conforme ele falou com algumas outras pessoas, ele foi melhorando, ele foi falando de um jeito melhor, foi falando de um jeito mais formal e melhorando tudo que ele fazia no reino. No dia seguinte, o Tom mesmo se referiu como um dia de comitivas que foi completamente desperdiçado, porque ele passou grande parte do dia dele fazendo essas comitivas, tratando os assuntos do reino, e era uma coisa que ele não gostava de fazer. Aquele dia ele tratou sobre um assassinato que um homem cometeu, que no caso era envenenamento. E no último capítulo da minha parte, no caso, é quando ele participa de um jantar de gala, que era o primeiro dele. Ele já tinha participado de um jantar régio, mas não de jantar de gala. E ele estava muito mais confortável do que da última vez. Que ali tinha muito mais gente do que tinha na primeira vez. E essa é a minha parte. Já no capítulo 17, Miles Randall não acredita que Eduardo é o verdadeiro príncipe de Gales, mas sente pena do rapaz, o qual acha ser louco. Miles leva Eduardo até o lugar onde está alojado, planejando levá-lo consigo até a propriedade de seu pai, o qual está retornando depois de uma longa ausência. No entanto, John Kent e seus comparsas raptam Eduardo enquanto Miles estava ausente. Eduardo é obrigado a viver entre vagabundos e rufiões. Ele deplora seu comportamento, mas descobre que muitos desses pequenos criminosos são vítimas das cruéis e injustas leis da Inglaterra. Um dia ele é mandado mendigar com Hugo, um jovem membro do bando. Quando Hugo tenta extorquir dinheiro de um homem, Eduardo revela seu disfarce e foge. Nesta noite, ele se abriga no celeiro de um camponês. Na manhã seguinte, ele é encontrado pela família, que vive ali. Embora as crianças acreditem em Eduardo, a mãe não consegue se convencer de que ele é um príncipe verdadeiro. Ela faz inúmeras perguntas a Eduardo e faz com que ele execute diversas tarefas domésticas, para testar sua identidade. Quando John Kent se aproxima da casa, Eduardo foge e mais tarde se refugia na casa de um eremita louco. O homem tenta matá-lo, mas antes que ele possa pôr as suas mãos em Eduardo, John Kent e Hugo chegam e levam-o embora. Eduardo é novamente lançado na companhia de ladrões e mendigos. Hugo ansiava pela oportunidade de se vingar de Eduardo. Certo dia, os dois saem juntos novamente e Hugo faz com que Eduardo seja falsamente acusado de roubar o embrulho de uma mulher. A polícia o captura, mas um juiz piedoso e Miles Randall o ajudam a escapar da punição da lei.
Então Miles leva Eduardo até Hendon Hall para apresentá-lo à sua família. Entretanto, ele sofre um choque ao chegar. Seu irmão Hull, que tinha se apossado da propriedade após a morte dos pais dele, finge não reconhecê-lo e faz com que Miles e Eduardo sejam presos. A experiência na prisão ajuda Eduardo, pois ele aprende paciência e perseverança com seus colegas prisioneiros, que são, na maioria, vítimas inocentes punidas cruelmente para a lei. Ele jura fazer as duras leis do país e trazer alívio aos prisioneiros. Depois de serem libertados, Eduardo e Hendon rumam para o palácio em busca da justiça, mas acabam sendo parados na ponte de Londres. Durante esse tempo, Tom se familiariza com seus deveres e se porta com a dignidade. Ele também aprende sobre o palácio e seus assuntos com Humphrey, seu pajem e companheiro de estudos. Lentamente, ele começa a apreciar a vida luxuosa e o poder da realeza, e se envergonha das suas origens. Quando ele é levado numa procissão de consagração através de Londres, pouco antes de sua coroação, ele avista sua mãe na multidão, mas se recusa a reconhecê-la publicamente. Imediatamente, ele se sente culpado e, após esse incidente, os adornos da realeza não parecem mais serem tão gloriosos. Durante a cerimônia de coroação, Tom fica preocupado e agitado. Ao final da cerimônia, quando o arcebispo de Canterbury ergue a coroa para colocar em sua cabeça, Eduardo aparece e subitamente declara ser o verdadeiro rei. Os cortesãos se sentem ultrajados pelas palavras do intruso, mas ficam intrigados ao perceberem a notável semelhança entre os dois rapazes. Lord Hertford testa Eduardo, fazendo perguntas sobre o palácio e seus habitantes. Satisfeitos com as respostas recebidas, ele pede que Eduardo revele a localização do grande selo, que estava desaparecido há algum tempo. No início, Eduardo se engana, no entanto, com a ajuda de Tom, ele se lembra onde tinha deixado, e o grande selo recuperado. Eduardo é reconhecido como rei e coroado pouco depois. Tom Kent e Miles Hendon ganham poder e posição, permanecendo leais à coroa. Praticamente todos os súditos que Eduardo tinha encontrado e que tinham sofrido durante o reinado de Henrique são libertados de servidão ou recebem alguma compensação. Nunca mais se ouve falar em John Kent. Hugh Hampton abandona o país e morre pouco tempo depois. Miles se canta de Edith, seu verdadeiro amor, e leva uma vida feliz. Eduardo governa com tolerância e é lembrado como um rei benevolente.